É muito interessante usar essa playlist para fazer uma linha do tempo. No vídeo anterior estávamos falando sobre o processo de romanização dos povos 3 séculos antes de Cristo. 1000 anos depois, essa região chamada Península Ibérica, Portugal, Espanha e um pedaço da França, 1000 anos depois começou a ser invadida pelos árabes. Mas eu gostaria muito de encontrar um livro de história que falasse sobre uma coisa que essa gramática do Evanildo Bechara menciona em apenas 2 linhas. Eu gostaria muito de saber mais a fundo sobre o enfrentamento cristão-muçulmano. Porque 1000 anos depois do início desse processo de romanização da Península Ibérica, 1000 anos depois começam as invasões muçulmanas. Porém, aqui fala exatamente o seguinte: a permanência muçulmana não teve força suficiente para apagar as indeléveis marcas da romanidade das línguas. O que é indelével? É aquela coisa que é impossível de se apagar. Ou seja, a romanização dos povos foi algo impossível de se apagar. E aí fica a pergunta: o que é que Roma tinha que os povos muçulmanos não tinham? Porque os povos que foram romanizados aceitaram Roma, mas não aceitaram o povo muçulmano. Na verdade, o principal inimigo do povo cristão inicialmente era Roma. Então, quando falamos que 1000 anos depois existe um enfrentamento entre cristãos e muçulmanos, estamos falando de Roma. Você já se perguntou quando foi que Roma passou a ser cristã? A verdade é que Roma não se tornou cristã de uma hora para outra. Isso se deu em etapas. 313 anos depois de Jesus Cristo, Constantino legalizou o cristianismo. Ser cristão deixou de ser crime. 313 depois de Cristo. E em 380, o imperador Teodósio I torna o cristianismo a religião oficial de Roma, o lugar onde era repleto de deuses. Então nós temos Roma, que romanizou os povos, com o seu idioma perpetrou sobre outros povos, e essa influência deu origem a vários outros idiomas. Mas agora nós precisamos estudar o cristianismo não só como religião, mas o que foi que fez com que Roma, que antes era inimiga dos cristãos, agora adotou o cristianismo como religião oficial. Porque não era só o fato de adotar o cristianismo como religião oficial. Roma tinha vários deuses. Largar a fé em um deus é uma coisa. Abandonar a sua fé em vários deuses é algo muito mais complexo. E hoje, entre os povos cristãos e muçulmanos, essa é a minha humilde opinião, eu não sou dona da verdade, eu percebo que entre os cristãos existe uma tolerância infinitamente maior com outras religiões, conviver com outras religiões, do que o povo muçulmano. Ou seja, o catolicismo não, o cristianismo é muito mais tolerante, na minha humilde opinião. Mas a pergunta que fica é: se os muçulmanos são tão mais rígidos, tão mais rigorosos na sua fé, por que a permanência muçulmana não teve força suficiente para apagar as marcas da Roma cristã? Percebeu que nós não estamos falando só sobre idioma e cultura, nós estamos falando sobre fé? Percebeu que ao falar do português nós estamos falando também de religião? E nós estamos falando de 2 religiões onde
O Deus cristão e o Deus muçulmano, a quem é chamado de Alá, muitas vezes parecem ser a mesma pessoa, mas será que são? Será que se nós fizermos uma leitura bíblica e uma leitura do Alcorão, nós vamos ver traços de personalidade de cada um desses deuses que vão fazer com que você tenha certeza de que nós estamos falando do mesmo Deus ou de duas divindades diferentes? Eu só te digo uma coisa: o cristianismo, apesar de ser mais tolerante, na minha humilde opinião, ele iniciou um movimento de reconquista, mas foi um movimento de reconquista anti-islâmico. E é algo que você pode pensar que é algo banal, porém a gramática menciona que essa luta se prolongou por séculos. E por que esse assunto, eu acredito que ele seja tão importante? Porque não tem como estudar a história não tem como estudar português sem estudar a história do português, como ele nasceu. Não tem como estudar o nosso idioma sem estudar história geral e religião, pois poderíamos muito bem falar árabe se não houvesse uma resistência cristã. Então eis a pergunta: por que o povo não aceitou Yahvé e Alá como um único Deus? Então, depois desse processo de romanização dos povos ibéricos, o português que conhecemos, ele vai nascer entre os séculos 9 e 12. E, curiosamente, a denominação língua portuguesa só passa a ser difundido com Dom João I. E aí nós já estamos mais perto da história do nosso país. Porque só então os documentos administrativos do reino são realmente substituídos, saindo o latim e entrando oficialmente a língua portuguesa. E por causa desse longo período necessário para o nascimento do português, o português ele vai se dividir dentro da história como português arcaico médio, português moderno e português contemporâneo, que é o que nós falamos nos nossos dias. Estudar o português é também estudar a história do português, é estudar a história de cerca de 200 milhões de falantes do idioma português espalhados por todos os continentes. Estudar a história do português vai além das fronteiras do nosso país.